Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no fim da semana passada, o antagonista obteve o termo da audiência de custódia com Adélio Bispo de Oliveira, o esfaqueador de Jair Bolsonaro. Adélio, que foi filiado ao PSOL por 7 anos entre 2007 e 2014, disse que defende a ideologia de esquerda e que Bolsonaro defende a ideologia diametralmente oposta. O esfaqueador disse também que se considera um autor da esquerda moderada e que Bolsonaro defende o extermínio de homossexuais, negros, pobres e índios, situação de que discorda radicalmente. Bolsonaro, obviamente, não defende extermínio de nenhum desses grupos. Adélio é que tentou exterminá-lo com uma faca de 25 centímetros de lâmina, contrariando ainda a lei que proíbe porte de armas brancas com 10 centímetros de lâmina ou mais em Minas Gerais, lei sancionada pelo governador petista Fernando Pimentel em 2016. Embora Adélio tenha dito que não foi contratado nem recebeu auxílio de ninguém para o intento criminoso, a juíza federal Patrícia Alencar não descartou envolvimento político partidário no atentado. Afirmou que o delito foi adredemente planejado, converteu em preventiva a prisão temporária do esfaqueador para proteger a sociedade e a própria vida dele e registrou que Adélio não possui residência fixa e ocupação lícita. Ou seja, o esfaqueador não possui pelo menos 2 dos pré-requisitos para obter legalmente uma arma de fogo, de acordo com o projeto de lei do deputado Rogério Peninha, apoiado por Bolsonaro. Adélio já tinha sido preso em 2013 por lesão corporal, como informou Flávio Santiago, major da PM de Minas. Caso a lesão tenha sido dolosa, seria mais um pré-requisito não cumprido por Adélio, que, como qualquer outro cidadão, ainda teria de passar pelo crivo de um psicólogo para comprovar o pleno gozo das faculdades mentais. Tudo isso para posse de arma. Adélio ainda teria de requerer o porte, que é vetado onde haja aglomerações, ou seja, em eventos como aquele onde ocorreu o atentado claramente político contra o líder das pesquisas na disputa presidencial. Um atentado que Adélio chamou de incidente, um imprevisto que ainda tentou justificar alegando que se sentia literalmente ameaçado por discursos de Bolsonaro, como se pode ver em vídeo revelado em primeira mão pela revista eletrônica Cruzoé. Depois de um certo incidente, então, houve um tumulto muito grande. Eu fui imobilizado por um dos policiais ali presentes, né? E no chão eu fui bem espancado, região abdominal, pernas, enfim, costelas. O senhor foi espancado pela população que estava próximo ao incidente? Pelos militantes, né? Pelos militantes que estavam ali. Um incidente, um imprevisto que terminou, digamos assim, de forma problemática, discordâncias em certos pontos. Digamos assim, não saberia nem expressar, mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento, correto, embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E aconteceu. Eu vou reformular. O viés é político e religioso? As duas coisas, eu diria. As duas coisas, entendeu? Porque eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado, literalmente. Entendeu? Me sinto ameaçado como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que o cidadão tem feito. Entendeu? Aquela certeza que cedo ou tarde vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo contra pessoas como eu, exatamente. Adélio também disse que já tomou remédios, mas negou que faça uso deles atualmente. Atualmente o senhor faz uso de algum? Não, nesse momento, Uso regular não? o uso regular não estou fazendo. Agentes da Polícia Federal apreenderam os computadores de uma lan house de Juiz de Fora frequentada por Adélio, além de seu notebook e 4 telefones, 2 deles com acesso à internet. Eles consideram a hipótese de ter havido um mandante ou incentivador. Flávio Bolsonaro, filho de Jair, cobrou da PF uma resposta à altura. E aqui, mais uma vez, vou bem insistir para que a Polícia Federal dê uma resposta à altura, porque eu, como filho, eu, como diretamente interessado nas investigações, não estou tendo a informação assim, ou não está acontecendo nada, eles tinham que me avisar, Flávio, está tudo resolvido, foi isso mesmo, acabou a investigação, pá, tá bom. Agora, eu não vi providências sendo tomadas, é como eu falei, cadê as imagens lá da frente do hotel onde o cara tava? O cara não era Juiz de Fora, tava lá 2 semanas. Quando é que ele ia tomar café, ele encontrava com alguém? Tem imagem, cadê as imagens? Fizeram um caminho das imagens, né, diante da facada, porque é um corredor comercial, tem câmera para tudo quanto é lado. Mas será que ele chegou sozinho?
Ele caminhou com alguém, ele conversou com alguém no caminho. Ele chegou de carro, chegou de ônibus. Telefone Quem lembra pra ele? O telefone tá lá também, mas não sei o que houve da apuração, se ele ligou para alguém, se ele mandou mensagem para alguém, igual o laptop também, não sei se já encontraram alguma coisa. Eu até entendo que, se de repente encontraram e estão numa linha de investigação que não pode ser falada, eu entendo, mas não estou sabendo de nada. Então eu aproveito o espaço aqui também para pedir à Polícia Federal que tome essas providências. Se não produziram, por exemplo, essas provas que eu estou falando aqui, que produzam. Será que ele tinha que ter morrido para produzir para fazer esse caminho de volta? Como é que o cara chegou lá? O cara saiu naquele dia do hotel onde ele estava e chegou até meu pai. Cadê as imagens de todo esse trajeto? Cadê? A gente não tem. O cara passou 2 semanas lá. Qual era a rotina dele? Com quem ele conversava? Quem visitou ele lá? Quem entrou e saiu daquele hotel? Então eu quero essas respostas, tenho direito a essas respostas, até para saber se é algo maior, se eu estou correndo risco também fazendo campanha ao Senado aqui no Rio. Eu não sei, eu estou fazendo, mas fico preocupado, estou tomando minhas providências, mas pode acontecer, mas eu não sei qual o risco. Jair Bolsonaro chegou a sair da UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas teve de voltar após uma cirurgia de emergência. Os médicos disseram que ele apresentou uma evolução clínica estável, sem febre ou sinais de infecção, que está recebendo analgésicos, que não teve sangramentos ou outras complicações depois da operação e que reiniciou fisioterapia com caminhada e exercícios respiratórios. Então, em fração de segundo, ele vai do auge pro chão, para quase morrer, né? Então, enfim, atrapalha muito a campanha, mas ele não está conseguindo nem falar direito ainda, então não dá nem para ir para a internet para fazer transmissão ao vivo, para conversar com todo mundo. A orientação médica é que ele nem fale, porque quando ele fala, ele acumula gases e pode ocasionar mais dor ainda. Apesar dos sustos, Bolsonaro também teve boas notícias. Por 3-2, a primeira turma do STF rejeitou denúncia da PGR contra ele por crime de racismo em sua declaração sobre quilombolas não servirem nem para procriar. Quem desempatou foi Alexandre de Moraes, que havia pedido vista do processo quando o placar estava empatado em 2-2, com Marco Aurélio Mello e Luiz Fux pela rejeição e Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber pela aceitação. Moraes disse que, apesar da grosseria, da vulgaridade e do desconhecimento sobre quilombolas, avalia que Bolsonaro não extrapolou limites da inviolabilidade parlamentar e da liberdade de expressão qualificada, nem recaiu em discurso de ódio ou incitação ao racismo. A outra boa notícia para Bolsonaro foi a manutenção da liderança isolada no primeiro turno nas pesquisas Datafolha, Ibope, XP e PESP e também no levantamento encomendado por Cruzoé e Empíricos ao Instituto Paraná, no qual ele aparece com 26,6% das intenções de voto. Ou seja, mais que o dobro dos votos de Ciro Gomes e Marina Silva e mais do que o triplo de Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Os 4 estão tecnicamente empatados na segunda posição. Bolsonaro é rejeitado por 53,2% dos eleitores, número quase igual aos de Ciro e Marina e inferior aos de Alckmin e Haddad. Rejeições à parte, as pesquisas também foram boas para Ciro, que andou celebrando com músicos de esquerda os tempos modernos de Lulu Santos. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Mas Cirinho, paz e amor dura pouco, claro. A treta da semana foi com os militares. Eu os quero altivos, bem remunerados, decentes, respeitados na sociedade brasileira, mas no meu governo militar não fala em política. O general Eduardo Vilas Boas havia dito que a candidatura de Lula seria uma afronta à Constituição e que o atentado a Bolsonaro poderá fazer com que o próximo governo tenha sua legitimidade questionada, porque se o deputado não for eleito, poderá alegar que sua campanha foi prejudicada e, se for, será dito que ele foi beneficiado.
Ciro disse então o que faria com Vilas Boas e depois aproveitou para xingar o general Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, e que, aliás, quer substituir o deputado em debates durante sua recuperação. Se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor faria com essas declarações? Estaria demitido e provavelmente pagaria uma cana. Candidato, a Miriam falou... Agora deixa eu explicar, o general Vilas Boas está fazendo isso, eu conheço bem. Ele está fazendo isso para tentar calar a voz das cadelas no cio que embaixo dele estão se animando aí com essa barulheira aí. O que o senhor chama de cadelas no cio? Cadela no cio é esse lado fascista da sociedade Fala mais um brasileira. pouco sobre esse tema aí. Então. Hein? Fala um pouco mais sobre esse tema. Depois disso, o Merval. Merval fala. Que o senhor está dizendo que Veja, esse general Mourão, que é um jumento de carga, assim, bem arreado, né? Ele tem uma entrada no exército. Né? E ele agora se considera um tutor da nação e fala que pode dar um autogolpe, disse a vocês. O general Mourão rebateu, dizendo que a baixaria desse nível não interessa a ninguém, apenas a pessoas desesperadas que não representam o pensamento nacional. Ofensas partindo de Ciro Gomes não têm relevância para mim. Trata-se de alguém que em um debate não tem argumentos. Questionado sobre o que fará se Bolsonaro for eleito, Ciro disse que vai chorar e sair da política. O que o senhor vai fazer? O senhor vai mudar para Portugal? Vai se candidatar a deputado? Olha, eu vou desejar boa sorte a ele. Tá? Vou desejar boa sorte a ele, cumprimentá-lo pelo privilégio de representar a maioria dos brasileiros. E depois eu vou chorar, pedir para a mamãe para me proteger. Não, sério, o senhor pretende, qual vai ser o seu papel político num governo? Eu saio da política. Sai da política? Sai da política. Candidato, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mas você acha que A minha razão de estar na política é a confiança no povo brasileiro. E aí... É amor, é confiança, é paixão. Se o nosso povo, por maioria, não corresponder, tendo duas oportunidades, não corresponder, eu vou chorar. Vou chorar, o que eu posso fazer? Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Mas especialmente agora que o PT anunciou a candidatura de Haddad e faz de tudo para associá-lo a Lula, a briga é mesmo pela segunda vaga no segundo turno. Aqui a gente viu que o povo sabe que Lula é Haddad, que Haddad é o nosso candidato, porque é um homem comprometido com o Brasil e com o povo que trabalha. Então, o que a gente quer pedir para vocês é que nos próximos dias vocês sejam Lula, vocês sejam Haddad, vocês sejam Manuela. Queria trazer um abraço aqui do nosso querido presidente Lula. Vocês sabem que as autoridades brasileiras descumpriram o tratado internacional. Descumpriram o tratado internacional para impedir o Lula de ser candidato a presidente. Ele que ganharia no primeiro turno essas eleições. Tá certo? Não e não. Ciro e Marina associaram Haddad a Dilma Rousseff, também apadrinhada por Lula. Ciro disse que o Brasil não aguenta outra Dilma. Marina, em queda nas pesquisas, disse que Haddad é muito semelhante a Dilma. Já Alckmin associou Ciro e Marina ao PT, lembrando que Ciro foi ministro de Lula e apoiou até a Dilma, enquanto Marina foi por mais de 20 anos do PT. Sobre Haddad, disse que é inacreditável lançarem uma candidatura na porta da penitenciária. Não que o PSDB esteja com moral para falar de penitenciária. Num dia, o ex-governador tucano do Paraná, Beto Richa, foi preso. No outro, o governador tucano do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi alvo de operação da PF. João Amoedo, presidenciável do Partido Novo, não perdeu a oportunidade de registrar que ambos são do PSDB, que ainda tem o Eduardo Azeredo, Aécio Neves e Marconi Perillo, ex-governadores presos ou investigados pela Justiça. Vale lembrar que estão todos sob as asas do presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, que além de também ter seus próprios problemas com a Justiça, ainda se aliou aos ex-presidiários Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson em troca de tempo de TV. O PSDB e o PT são dois lados da mesma moeda. Alckmin também teve revés na Justiça Eleitoral. O TSE deu direito de resposta a Bolsonaro na propaganda de rádio do tucano, que omitiu a explicação do deputado sobre os motivos para votar contra a PEC das domésticas. E ainda perguntou: "Ô Bolsonaro, escuta, vem cá, o que você tem contra pobre, hein?" Para o ministro Luiz Felipe Salomão, a propaganda tentou apresentar Bolsonaro como alguém contrário à classe das empregadas domésticas e aos pobres, e ultrapassou a esfera da mera crítica política, espraiando-se em verdadeira divulgação de fato distorcido, perceptível de plano.
Pela decisão, Bolsonaro terá 1 minuto e 14 segundos para apresentar resposta no horário reservado a Alckmin. Mas o tucano não parou de mirar Bolsonaro. Alckmin disse que não é na bala e nem na faca que vamos ter um país melhor, que Bolsonaro é corporativismo puro e, apelando ao voto útil, que votar nele é o passaporte para a volta do PT. Por falar em volta do PT, o ex-advogado de campanhas do partido Dias Toffoli assumiu a presidência do STF, mesmo tendo sido reprovado em concursos públicos. Não somos mais nem menos que os outros poderes. Com eles e ao lado deles, harmoniosamente servimos ao povo e à nação brasileira. Por isso, nós juízes precisamos ter prudência. Um novo capítulo. Não estamos em crise. Estamos em transformação. O futuro já não é mais como era antigamente, cantava Renato Russo. Será só imaginação? Será que vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O lado aparentemente bom é que Carmen Lúcia passa a integrar a segunda turma em seu lugar, possivelmente desfazendo a maioria que Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski formavam para aliviar a barra de criminosos. Se um dia Michel Temer cair nessa nova segunda turma, poderá não ter tanta moleza assim. Edson Fachin deu prazo de 15 dias para a PGR decidir se denuncia ou não o atual presidente no inquérito aberto a partir das delações da Odebrecht. O ministro do STF encaminhou a Raquel Dodge o relatório final da PF, segundo o qual há indícios de que Temer, então vice de Dilma, recebeu vantagem indevida da empreiteira. A polícia aponta os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, afirmando que Temer recebeu 1,4 milhão de reais dos 10 milhões que teriam sido acertados. A PF ainda avaliou que áudios entregues pelo delator Álvaro Novis reforçam a tese de que a Odebrecht entregou dinheiro a um amigo do presidente como contrapartida a benefícios para a empresa. De resto, o STF rejeitou o pedido de liberdade de Lula e o TRF4 manteve a condenação do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, por corrupção passiva e aumentou sua pena de 10 para 28 anos, 5 meses e 10 dias de prisão. E ainda tem gente que acha Sérgio Moro muito duro. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.